orientado a objetos, tá? É justamente isso. Aqui tem os dois, pelo menos os dois tipos mais famosos aqui. O não relacional, aqui são os escritos de forma sequencial. Então, o acesso geralmente é mais lento. É mais lento. Porque ele não tem relação nenhuma, então ele fica olhando muita coisa de uma vez só. Esse é o problema. Aí, como se chama, tá vendo? Tá aqui. No Sequential Query Language. Isso, exatamente. Então, tá aqui os não relacionais. Aqui você tem o relacional, que é aqui embaixo. E aqui ele já diz, ó, uma relação de associação entre duas ou mais entidades. E a gente já viu que as entidades são as coisas do dia a dia, tá aqui. É um objeto que existe no mundo real. Então, justamente quando a gente vê aqui os modelos relacionais, é quando você associa duas ou mais entidades, duas ou mais coisas do mundo real. E as vantagens, né? Uma das principais, ó, maior velocidade de acesso aos dados e menor espaço de armazenamento. Então a gente tem essa grande vantagem quando você tem um banco relacional, todo bonitinho, todo organizado. O banco já sabe exatamente onde procurar as coisas. Então a maior vantagem dele está aqui, ó, maior velocidade de acesso e menor espaço de armazenamento. Tudo que todo mundo precisa na vida é isso. Para rodar bem. Tem que ser mais rápido e gastar menos espaço. Então, ó, isso aqui que a gente está vendo, isso aqui é aquela terceira parte. É a terceira parte. Isso daqui é exatamente aquela classe lá. Cada um desses aqui é aquela classe que tem no portfólio, depois do caso de uso. Então, a gente faz o caso de uso. Isso daqui, nesse mesmo formato, são as classes que a gente vai precisar. Ó, nome da classe, aqui dentro os objetos e aqui os métodos. Então, exatamente como as coisas vão funcionando. Tá? Fred, eles vão pedir para explicar o que é cada um desses losangos e essas relações? Cara, eu destrinchei tudo lá, bicho. Abri parágrafo por parágrafo, não tem lá dizendo isso, não. Ele quer que a gente dê a ideia lá do que são as classes, como você, assim, quer aquele caso de uso, que é aquilo que a gente já discutiu um monte de vezes. Fazer daquele jeitinho e tal, botar lá. Dali, a parte de baixo é montar as classes, que é justamente montar isso. E eu não sei se vocês já olharam lá no Python, tem um dos exercícios lá que é só para você abrir apostilas. Não sei se vocês já fizeram isso. E o que tem lá, o print que ele deu, que colou nas apostilas, é justamente aquele plugin do Python que mostra essa parte todinha aqui. Então... Isso lá em lógica de programação? É, em lógica de programação. Estava fazendo aquele exercício que tem lá do Python lá, de linguagem de programação. Então, o que ele colou lá na apostila dele, tem um lá que você ganha 600 pontos só porque você abre e clica nas apostilas. Pronto. Né? Então, aquelas apostilas lá, cara, ele fez justamente em cima daquele plugin lá que a gente instalou no VS Code. Aquele que aparece. E aparece justamente... Pra falar bem a verdade... Hã? Pra falar bem a verdade, eu não tô usando aquilo lá pra estudar, não. O Python? Não, as atividades da faculdade. Não, também não, mas pô. tem que abrir isso pra pegar aquela pontuação. É, pra pegar a pontuação, pô. Tu dá Quando ele libera, cara, eu faço logo link tudo. lá, que ele registra pelos cliques que você dá. Ah, não, isso eu tô ligado. É aqueles conteúdo web, não é? Justamente. Não, mas eu também não, pô. Não tô estudando, mas como a gente tem que fazer aqueles pontos lá, então...
Aí pronto, quando eu abri é justamente isso. Então a gente vê assim, as coisas estão tão interligadas. Eu acho que ele só está mostrando de forma errada, mas aí aquelas apostilas lá, ele deu justamente o print naquele negócio lá do Python. Então a gente tá na frente deles já, está estudando correto. Então a parte do banco de dados, quando vem tudinho, a gente vê, aí já vê que o modelo vai ser relacional. E ó, isso aqui é um modelo relacional, tá vendo? Tá todo organizadinho já, quem tá ligado com quem, tudo bonitinho. Então ele vai ter o quê? Vai estar justamente isso, vai ter maior velocidade e menor espaço de armazenamento, porque uma coisa já está ligada na outra. Não vou precisar repetir muita coisa. Um já está ligado na outra. Se eu precisar do nome do curso, não vou precisar repetir, ó, tá aqui, ó. Curso, ID do curso. Então eu já venho aqui no ID do curso e puxo o nome dele. Então isso tudo me ajuda, porque aqui eu vou guardar só um número, cara, aqui, só um inteiro. Não vou guardar um varchar de 30. E assim vai. Então você vai economizando pedaços, fica muito melhor de ser feito tudo. Então é exatamente o que a gente precisa. E para você ficar na cabeça é como você vai explicar, que é o caso de uso. Aí depois vem as classes, que é isso aqui que a gente está vendo aqui, que é justamente a relação de tudo. Depois vem as tabelas e depois vem o Python. No nosso caso do banco de dados, ó, é organizado dessa forma. São coisas que já estamos fazendo, exatamente que já estamos fazendo. Então, chamando os IDs, o nosso projeto também é justamente isso que a gente está fazendo. Então, abstração, essa parte da abstração tem uma lá, tem 2 questões lá. Depois, se vocês quiserem, eu passo a quantidade, eu fiz toda a estatística, toda a parte matemática das questões, do que cai mais, do que caiu menos, mas, sei lá, é só mania, porque eu fiz isso com as questões do Enem todinhos. Então, abstrações de dados. Então, essa parte da abstração de dados aqui, isso é uma das questões. E a visão abstrata, ó, o grande objetivo do sistema é oferecer uma visão abstrata dos dados ao usuário. Se você olhar isso aqui, ó, parece com o que isso aqui? Como caso de uso. Eu ia dizer, parece com Larissa, pronto. Então, isso aqui, os bonequinhos, tudinho, ó, tá vendo? Então, caso de uso, pessoal, exatamente caso de uso. Então, a parte boa da gente estar estudando e fazendo portfólio é isso. A gente, quando olhar uma coisa, a gente consegue assimilar, consegue juntar tudo. Então, ó, exatamente, acho que são 2 questões sobre isso aqui, dos exercícios, que são de 4 exercícios. Então, 2 é perguntando justamente sobre a abstração. Então, a abstração nada mais é do que isso, é você dar uma visão aqui geral, imaginando que a pessoa que está olhando não entende nada. Então, seria uma visão geral para a pessoa entender, tá vendo? O nível externo, quem está fora olhando, o nível lógico e o nível interno. Então, a arquitetura dos 3 níveis. Então, se ele perguntar quais são os 3 níveis, externo, lógico e interno. Acabou. Essa é a ideia da abstração. Tá? Vou só selecionar aqui. Pronto. Então, essa figura são 3 níveis gerais de abstração. O lógico, o físico e o de visão. Então, nós temos aqui, ó, tudo. Aqui você tem, ele está falando tudo detalhado sobre o que é o nível de abstração, o conceitual, o físico, que é a visão interna. Então, esse daqui, ó, é justamente a visão do responsável de manutenção do desenvolvimento. Então, esse aqui é um nível mais doido mesmo. É o cara que... O bonzão mesmo de banco de dados chega e fica nesse nível daí. O restante são as pessoas que começam a fazer e vão passando. Um ou outro desenvolvedor que ainda faz. Mas o correto seria alguém só para tomar conta da parte do banco de dados. Alguém para ficar só responsável pelo banco de dados. Tá? Que é geralmente o BI, né? Aí tem que ficar lá, bicho. Fica lá dentro do computador.
Só ele lá mexendo. Que é bem difícil fazer esses relacionamentos aí. Então, banco de dados é uma coisa bem difícil, bem complexa. Você pode usar a função lá dentro do banco de dados, montar a função mesmo. Uma tal de uma function. Você pode montar, mas isso aí já entra outro nível. Dependendo se você está fazendo coisas simples, não vale a pena usar isso tudo, mas coisas mais complexas, possivelmente onde Larissa trabalha deve ter function também, porque o dela é um sistema gigantesco também lá. E onde que ela trabalha? Ela trabalha numa empresa de desenvolvimento de software também. Ah, tá. Então é gigantesco. Aí aqui é o modelo mais simples assim, que dá para, teoricamente, todo mundo entender. Então, se ele passar, botar uma figurinha dessa, a gente vai entender. Então, a ideia da abstração é essa. Pegar no mundo real e mostrar como seria se fosse. Que é justamente uma hipótese, está aqui. O modelo que está ligado a um computador. Essa é a ideia da abstração. A gente conseguir pegar aqui do mundo real e transformar nisso. Bem tranquilo. Aqui também, se vocês observarem, tem muito. Ele escreve demais isso aqui. O SGBD. Escreve. Então, sistema de gerenciamento de banco de dados. Em todo lugar, eles escrevem pela sigla. É raramente um exercício que tem lá escrito tudo. Então, nós temos aí o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. O SGBD seria a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar o banco de dados. No caso, o MySQL. Que vai ser o MySQL, exatamente. E que o MySQL é uma linguagem, né? Tem que lembrar disso. O MySQL é uma linguagem. Então, um SGBD é constituído por um conjunto de dados associado a um conjunto de programas para acesso a esses dados. Então, ó, ele é um conjunto de dados associado a um conjunto de programas. É isso que vai acontecer. É como se fosse o Champ lá também. Pronto, o Champ é um SGBD, tá vendo? É. E ele usa o SQL, né? Que é a linguagem, como muitos outros usam, né? É, exatamente. Na verdade, só existe o SQL como linguagem para... Não, tem o da Oracle também, que ele usa outro lá. Ah, é mesmo. Tem o da Oracle. E eu acho que tem o da IBM, cara, eu não me lembro agora. Eu acho que tem o da IBM também. Então tem o da IBM, tem o da Oracle e tem esse MySQL. O MySQL é o mais usado. O resto, pô, é porque você precisa ser bem específico no que vai usar. Então depende do que você vai usar, depende da grana que você tem, aí você consegue montar essas coisas. Mas se for para os simples mortais, uso o Champ que resolve tudo. Tá? Então, isso daqui também tem outra questãozinha lá, as propriedades implícitas e perfis de usuários. Então aqui, ó, o banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado. O banco de dados é projetado e constituído com dados para um propósito específico. Então são coisas todas que já sabemos, mas é porque talvez na hora de uma prova lá, do exercício, a gente não lembra ou confunda, mas aqui é só falando da vida real. Então aqui, ó, ele possui um grupo de usuários e algumas aplicações pré-concebidas, tá vendo? Então aqui é justamente aqueles níveis todos que estamos montando, quem vai usar o que e para quê. E aqui o banco de dados representa algum aspecto do mundo real. Exatamente isso que está acontecendo. Então, para que um banco de dados? É para receber dados. E esses dados têm que ser os dados de alguma coisa real que está acontecendo. Os dados do Covid, por exemplo. Então, eles são passados justamente para uma API. Essa API é feita em alguma linguagem. Possivelmente a API que é feita é em Python. Ele vai rodar muito mais rápido. Então,
Todos esses dados são recebidos pelo Python, que é a linguagem de programação, que passa para dentro de um banco de dados através de toda a sua linguagem MySQL. Então, é isso que acontece na vida real. Aí já tem essa API que recebe isso. Tá? Então, aqui, ó, também são outros nomes, também tem um monte desses nomezinhos. Na realidade, um monte desses aqui eu nem me lembro o que danado é, bicho. Não me lembro mesmo. Administrador de dados, é o ABD. Algo que você tem que lembrar é sempre de ler ao contrário, de tentar ler ao contrário, porque é tudo em inglês. Então você tem que lembrar de ler ao contrário. Então, administrador de banco de dados, projetista, analista, programador e usuário final. Tudo isso daqui, pessoal, teoricamente não deveria ser só nós para fazer, tá? Teria que ter uma pessoa ou um grupo de pessoas para cada um desses. Tem que ter o pessoal que administra, tem que ter quem vai projetar isso. Os analistas, que ele, além de analisar tudo, geralmente testam também. Ainda tem algumas empresas que mandam testar, por exemplo, lá na Samsung, tem o pessoal que faz só os testes dos sistemas. Além de ter os analistas, ainda tem os testadores do sistema. Então é algo bem... Ô Fred, Pois não. Nas empresas que têm um banco de dados grande, na verdade existe, né? Um para cada, né? Talvez não tenha eu acho que 90% da web não vai ter um banco de dados grande. Então, se a gente pega um sistema pequeno, a gente vai ser tudo isso mesmo. Mas em empresas grandes, que tem um banco de dados grande, vai ter, né? Vai. Isso. Tem, cara, tem que né? ter isso aí, porque não tem como a gente... O cara não dá conta. Não dá conta, cara, você projetar. Por isso que tem muitas falhas quando você projeta. Porque não... Cara, eu fico imaginando... Eu fico imaginando assim, banco de dados. Quando a gente estudando banco de dados, eu fico imaginando um banco de dados de uma loja americana. A quantidade de pessoas que estão comprando, a quantidade de relatório que aqui dali roda por dia, de entrada de mercadoria, de estoque. Imagina só. É gigantesco, mas... Rapaz, você é louco. Eu não sei se vocês já trabalharam de verdade nisso, nessa área, mas vocês vão ter a ideia, assim, concreta mesmo do quão gigante é trabalhar na web quando vocês terminarem esse projetinho aí que eu propus para a gente fazer. Vocês vão ter realmente a ideia do quão gigante é, meu amigo. É gigantesco isso. O que a gente está montando é gigantesco. Quando o pessoal começar a entrar, se cadastrar, pedir permissão, dar erro, mandar mensagem, porque algum de nós vai ficar responsável pelo suporte, né, para receber, para tirar esses bugs. Ah, deu bug em tal lugar. Então, algum de nós vai ter que ser aquele suporte que entra, tira o bug, entra lá no código, procura o erro, vê porque tal usuário conseguiu entrar com tal senha, porque está furando a parte da sessão, porque a sessão não funciona, porque a sessão não cai. Então, bicho, assim, vocês vão ver o gigante, cara. Isso aqui vai ficar com umas 10 mil linhas de código, vocês vão ver facinho. Vai ficar bem gigante isso. Aí vocês vão entender mesmo assim, vão ver de verdade o quão perigoso e por que a gente ganha tanto, e por que falta tanta gente para trabalhar. A maioria, vocês vejam aquele cara que precisou copiar o código lá do fórum que eu fiz para colar embaixo. Então, o cara daquele não vai trabalhar, né, meu irmão? Ele vai ser aquele que vai dar manutenção em computador em beira de estrada. Não vai ser um analista de sistema. Então, fica bem difícil de acontecer. Então, vamos lá. Então, administrador, projetista, analista, programador. Então, isso aqui são coisas que realmente a gente faz e que é para ter em toda empresa. Aqui é bom, pessoal, que já tem tudinho, não vou ler todo esse pedaço, mas são coisas que são os perfis de usuários. Aqui o modelo, entidade de relacionamento,
justamente... Faltou gestor lá, né? Hã? Eles esqueceram de colocar o gestor, né? Ah, aqui ainda podia fechar isso aqui, botar um gestor aqui fora. Cara, tem coisa pra caramba, bicho. Era pra ser a parte correta, mas... sei lá. A gente tá tentando